os nossos pensamentos a Deus e iniciamos mais um estudo, agradecendo a espiritualidade amiga, a todos aqueles que torcem por nós, aqueles que têm afinidade, que nos ajudam, para que em mais essa lição nós consigamos receber a mensagem dada, nós consigamos ter a lição que precisamos para essa encarnação e que esse seja mais um momento em que nós consigamos refletir e dar um passo na nossa evolução. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco, que nos ilumine aí o entendimento de mais essa passagem do livro Os Mensageiros, capítulo 11. A gente vai estar falando então sobre o caso do Belarmino, né? o doutrinador. Então, a gente percebeu que nas últimas aulas a gente tem analisado várias... eles estão numa roda de conversa, né, em que o André Luiz está tendo a oportunidade de aprender, né, com vários casos, e foi justamente esse ponto que o capítulo começa, né? Ou seja, todas essas lições que ele estava tendo ali naquele grupo dos mensageiros eram assim, lições que eram proveitosas. É assim que começa o capítulo, né? Então, seja, por mais que a gente pode ver os casos de erro, de falhas, ainda havia esse sentimento de esperança, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito vivo dentro da gente, né? Por mais que a gente erre muitas vezes, né, a gente faz o esforço para acertar, mas a gente acaba errando, a gente tem sempre que manter essa esperança, né? Ou seja, perseverar e realmente tirar proveito das lições, né? Então, ele relata, né, que ele via em todos os companheiros presentes o reflorescimento da esperança, né? Então, assim, e certamente ele estava com esse espírito de aprender para se educar e para que ele pudesse também realizar um trabalho bem. Então, o André Luiz, ele não estava ali no meio daquelas pessoas só para saber o que foi que você errou, simplesmente por curiosidade, né? Ou seja, tanto é que todos os capítulos sempre terminam naquela coisa de que vai ser dada uma outra oportunidade, a gente vai, né? Porque Deus, ele é todo misericórdia, né? Ou seja, ele não vai, por causa de um erro, ele vai nos condenar eternamente, né? Então, acho que isso é um grande ponto da doutrina. E nesse primeiro parágrafo que ele leu, essa é uma frase que me chamou muita atenção. Ninguém se sentia ao desamparo, né? E esse tem que ser o sentimento dentro da gente, né? Ou seja, a gente tem sempre que sentir que, por mais que nosso erro seja muitas vezes grande, ou que nós erramos na outra vida, tudo não foi dado para que a gente possa, as condições nos serão dadas para recuperar. E esse capítulo, em especial, fala do Belarmino, né? Ou seja, ele foi preparado no plano espiritual para vir como doutrinador, né? Ou seja, o André Luiz, ele, logo após esse início do capítulo, ele fala assim, seria interessante se ele pudesse consultar a experiência de algum doutrinador, né? Já que a gente estava falando muito da parte de mediunidade, de médiuns, né? Então, também do caso do doutrinador, né? Então, é isso que ele pergunta, ele queria saber, e tanto é que o mentor, o Vicente, né, no caso, refletiu um minuto e respondeu, vamos procurar o Belarmino Ferreira. Então, e logicamente, percebam que da maneira como ele coloca, né, ou seja, não é simplesmente curiosidade para saber, eu quero saber um doutrinador, né, a experiência do doutrinador. Ele fala assim, para minha edificação, né, consultar a experiência de algum doutrinador. E ele nem coloca do ponto de vista negativo, né, mas... como naquela assembleia estava o Belarmino e era um caso de erro, foi o que foi direcionado, né? E aí o Vicente, né, apresentou no caso o Belarmino e aí ele começa a contar a sua experiência, né? E aí ele coloca aqui que ele concluiu que para que nós pudéssemos atingir a ressurreição, não há outro caminho além daquele palmilhado pelo treinador divino, se referindo a Jesus.
Então, é muito forte esse caminho, esse ponto, né? Porque quando a gente pensa na figura do doutrinador, para aqueles que já estudaram, né, fizeram o estudo da mediunidade, a gente sabe que o doutrinador é o membro da reunião mediúnica que faz o esclarecimento aos espíritos, né, que dão a comunicação, os espíritos necessitados, muitas vezes obsessores, né? Então, ou seja, o doutrinador, ele é o que vai fazer esse trabalho de auxílio, né? Ou seja, o médium dá a facilidade, né, da comunicação e o doutrinador vai trazendo, né, aquele espírito para a realidade dele e mostrando, né, a realidade que ele se encontra e o caminho para que ele possa se libertar daquela situação sofredora que ele está. Ou mesmo numa situação dos obsessores, né, de alertá-los, né, quanto ao erro que estão cometendo ou das oportunidades, muitas vezes estão presos naquela situação. Mas o mais importante do ponto, a gente não tem tempo para falar sobre isso, né? Requer muito estudo, né? Quem está interessado na mediunidade, a gente tem que estudar, tem todo um estudo referente a isso. Mas o que a gente conclui nesse parágrafo aqui da missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. E ele compara com Jesus, porque Jesus foi um doutrinador. E se a gente for pensar do ponto de vista do doutrinador, não é só na reunião mediúnica que a gente está doutrinando. A gente faz, muitas vezes, uma conversa, uma pessoa que procura você na necessidade, e você dá uma orientação. É uma forma de você estar, né, reanimando aquela pessoa. É o atendimento fraterno que você faz, né? Então, ou seja, são diversas situações. E ele coloca que Jesus, né, ele meditou e ele viu que Jesus, não vemos o passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Ou seja, são todas as atitudes de quem está trazendo o Evangelho, né? Ou seja, aquela boa nova. Que é justamente o trabalho da doutrinação, é esse, né? Não é querer doutrinar o espírito, é simplesmente mostrar para ele, ó, existe um outro caminho, né? Alertá-lo e, de alguma forma, trazer uma boa nova em que ele vai despertar dentro dele mesmo o interesse de renovação. Então, e aí o Bellarmino começa a contar a tragédia dele, né? Ou seja, a tragédia angustiosa dele foi o quê? De todos aqueles que conhecem o bem, mas esquecem de praticar o bem. Então, assim, até a figura mostra, né? Ou seja, não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, em inúmeras situações a gente vai ser procurado, principalmente se a gente está realizando um trabalho na casa espírita. Muitas vezes a gente fala assim, eu não sou doutrinador porque eu não trabalho na reunião mediúnica. Mas só o fato da gente estar disseminando a doutrina é uma forma de você estar trazendo, né, o Evangelho. E a melhor forma da gente estar fazendo isso é através da própria vivência dos ensinamentos, né? E aí ele vai dos próximos parágrafos, ele detalha, né, as falhas dele. Eu coloquei um checklist aí, ou seja, ele tinha vários pontos para ele cumprir, né, nessa tarefa dele junto ao trabalho de doutrinação. E aí, ou seja, percebo que no caso dele envolveu não só a colônia de Nosso Lar, mas outras colônias se programaram para enviar médiuns para trabalhar juntamente com ele. Ele teve 8 médiuns à disposição dele, mas só que o que aconteceu? Ele não conseguiu escapar à rede envolvente das tentações. E, novamente, a gente não vai colocar muito essa situação da mediunidade, mas a mediunidade, muitas vezes as pessoas vão para a mediunidade naquela coisa de curiosidade, muitas vezes para saber, para receber uma mensagem de um parente, ou para querer saber o que vai acontecer no futuro, ou simplesmente naquela coisa de querer saber o que vai acontecer comigo, o que eu tenho que fazer, ou seja, naquela curiosidade, ou então a pessoa está interessada simplesmente na parte científica. Não, eu preciso saber o que aconteceu. Eu descobri o que eu fui na vida passada. Então, onde que estão as pessoas que fizeram o certo tipo de atividade? Foi isso que aconteceu com o caso do Bellarmino, ou seja, ele foi mais para o lado científico, no sentido de utilizar a mediunidade simplesmente para esses fins, de fazer experiências, de saber, e não para pôr essa faculdade em serviço do bem. Então, assim, é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. Então, se você tiver que receber uma mensagem de um parente amigo, os espíritos estão sob o controle, né? Que nem o Chico Xavier coloca. O telefone não toca daqui para lá, é de lá para cá.
né? Então, se você está fazendo o trabalho, se você fez, né, a gente faz o trabalho mediúnico, e durante a própria reunião, quem está no comando são os espíritos. Se tiver que ouvir a mensagem, muitas vezes a mensagem não vem nem para a gente, vem para outras pessoas que a gente nem sabe que estão precisando, né? Então, assim, é o que acontecia com o Chico, né? Ou seja, o próprio Haroldo conta o caso que uma pessoa muito rica chegou para ele e falou assim, ó, tá aqui o cheque, quanto que eu preciso receber a mensagem do meu filho? E ele fala, né? Não é assim, o telefone toca de lá para cá, né? Então, ou seja, e o Chico é um exemplo muito claro de como aplicar a mediunidade para o bem, né? Então, a mesma coisa acontece com o doutrinador. O doutrinador, por mais que ele não tenha mediunidade, ele tem uma tarefa bastante, assim, muito importante dentro da própria reunião mediúnica, dentro dos trabalhos do centro espírita. Então, a gente pode ver que ele começa a contar, a detalhar o caso dele, né? Um outro ponto que ele coloca aqui é que ele acabou se esquecendo, né? Ou seja, ele ficou tão preocupado com essa questão científica que o que acontece quando a gente faz isso? A gente está desviando do trabalho. A gente, de uma forma egoística, quer saber coisas só sobre nós mesmos. E o que acontece com os espíritos bons? Eles vão se afastar, porque não é esse trabalho que eles estão querendo aplicar o tempo deles. E aí o que aconteceu? Ele perdeu até a serenidade para com os próprios médios. Começou a ver nos médios companheiros de má fé, de má vontade, né? E ele continuou com esse desejo incessante, né, e inclusive começou a atrair outras pessoas para o círculo dele que estavam só interessados em saber essa parte científica e não de pôr a mediunidade a serviço do bem, né? Olha o tanto de comprometimento que ele teve, né? Ou seja, ele ficou responsável em receber os médios e, juntamente com esses médios, fazer um trabalho no bem. E aí, ou seja, ele recebeu os médios e passou a fazer o que o uso daquela mediunidade para fim próprio. Então, assim, é bastante grave a situação dele, né? Então, o capítulo encerra, né? Ou seja, depois que ele conta todo esse caso dele, ele conclui, né? Do agrupamento dele, onde ele poderia edificar construções eternas, ele coloca assim, transferir para o movimento não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum, né, estabelece confusão nos espíritos encarnados. Ou seja, ele tinha o comprometimento com aqueles médiuns, ele tinha os espíritos que eles tinham que auxiliar, e tinha os encarnados também que ele acabou atrapalhando, porque ele fazendo mau uso da mediunidade, quantas pessoas que ele não afastou do centro, ou ele deixou de auxiliar, um próprio encarnado, por causa da ação, né, equivocada dele, a aplicação errada das faculdades, né, do compromisso que ele assumiu, né? Então foi assim foi assim que ele colocou foi assim que acabou a situação dele, ou seja, ele estava numa situação financeira muito boa, mas acabou que ele teve que a situação financeira, mas acabou assim do ponto de vista espiritual ele estava muito mal, né? Então ele coloca assim, como aprender sem a escola, sem retomar ao bem e corrigir o mal. Então, ou seja, o capítulo termina ainda com essa questão de uma lição, né? Ou seja, ele acabou errando, foi um aprendizado para ele, mas agora ele coloca assim, né? Ou seja, como aprender sem a escola. Ou seja, a escola, a Terra é uma escola, né? Então ele vai ter que retomar e novamente fazer o trabalho em uma outra situação. O que a gente tem que sempre pensar nesses casos de erros, de falhas, né? É que a gente nunca sabe a situação que a gente vai estar depois, né? Ou seja, a gente nunca sabe, certamente as situações podem ser mais difíceis da gente colocar o trabalho em execução, mas a gente tem que ter também a certeza que mesmo nos casos que a gente não conseguir ser bem sucedido, a gente certamente vai ter a oportunidade de realizar o trabalho, ainda que em condições difíceis, né? Então, era isso que eu tinha para colocar. A gente tem ainda um tempo aí para... Então, só para finalizar, tem o centro dos mensageiros, ou seja, o capítulo termina, né? É o centro das grandes lições. Então, eles estão ali naquela assembleia,
compartilhando esses erros, mas ao mesmo tempo se preparando para uma nova jornada, né, em que vai ser dado uma outra oportunidade a todos, né? Porque Deus ele é misericordioso. Só que nós também temos que ter a certeza de que quanto mais a gente posterga, mais a gente vai adiando, né? Ou seja, pode ser que numa outra vida a gente esteja em uma situação mais difícil ainda de fazer o trabalho que hoje já nos está de uma forma bem simples ou bem esclarecida. Porque todo o conhecimento que a gente tem hoje, ele nos habilita a fazer um trabalho, né? Então, talvez numa outra encarnação a gente não vai ter o mesmo conhecimento que nós temos hoje. É o que acontece muitas vezes com aqueles espíritos que se endividam tanto numa vida que eles têm que vir numa outra vida, muitas vezes até com um problema mais grave, assim, mais para limitar a recorrência de um erro, né? Então, era isso que eu tinha para colocar. Algum comentário, algum outro ponto que chamou a atenção de vocês? O que chamou para mim, Marcelo, foi a questão de, no caso dele, né, que foi assim, ele se corrompeu, assim, você conhecer a doutrina, você saber tudo aquilo, você ter a certeza de que aquilo é verdade e ainda assim você deixar se corromper. É meio assustador, assim, digamos, assim, a fraqueza humana, né? Como a gente, alguns de nós ainda somos fracos, porque diante da verdade, você sabe que tudo aquilo é verdade e você ainda se permitir errar de uma forma tão grande, né? Um cara que era doutrinador, quer dizer que devia dominar a doutrina como ninguém, tinha aquilo na ponta da língua, mas pelo jeito estava na ponta da língua, não no coração, não na cabeça, né? Por isso que é importante a gente sempre estar empenhado em estudar, porque muitas pessoas também acabam, né, começam a estudar bem superficialmente a doutrina, e aí começa sabe que pode fazer tudo isso desse lado científico da doutrina, e acaba focando só nessa área. E aí, ou seja, é um conhecimento parcial, e aí acaba, né, criando todas as situações que ele, não sei como ele detalhou tanto isso, mas acontece muito isso, né, da superficialidade do conhecimento. Então, se você vai Por isso que toda vez que a pessoa chega na casa espírita, fala assim, eu sou médio. Então a pessoa tem que trabalhar no trabalho mediúnico. Então, a gente não deixa a pessoa ir diretamente para esse trabalho sem ela estar preparada. Então, você tem que ler, você tem que participar dos estudos, você tem que estar preparada para você poder realizar bem o trabalho, né? Então, ou seja, é a mesma coisa que o médico que aprendeu só o básico de um conhecimento e querer depois fazer uma cirurgia, né? Não pode. Então, requer uma preparação, requer empenho, requer humildade, muitas vezes você errar, saber ouvir, muitas vezes, quantas vezes ele não foi chamado a atenção? A própria esposa dele chamou. Mas muitas vezes o orgulho, ele também tampa os ouvidos, né? Ou seja, a gente sempre está vendo, quando alguém faz uma crítica, eu sempre coloco para a Monique, alguém está te fazendo uma crítica, se é verdade, você é uma coisa boa. Se não for verdade, você não vai se desarmonizar por isso, mas você pelo menos reflita. Porque às vezes a gente o nosso orgulho faz com que a gente feche os ouvidos para não ouvir, né, o que está sendo colocado. E só complementando o que você está falando, eu acho que é super importante aí, lembrando da preparação, né, de cada um de nós no trabalho, mas também esse trabalho que ele está falando é o trabalho interno, não é só, né, eu cheguei e tenho mediunidade e vou trabalhar como médium, né, como você falou, precisa, claro, ter estudado antes, mas qualquer tipo de estudo é trabalho, né, a reforma íntima é trabalho. E ele comenta aí no capítulo de que uma das razões dele ter errado muito foi o próprio fato do orgulho dele, né? Então, eu acho que isso que você falou, Marcelo, é super importante. Teve um outro aspecto também, que quando a gente chega no centro, né? Também precisa se harmonizar com a vibração daquelas pessoas que estão lá. Então, às vezes, a gente pode até chegar já com conhecimento do passado, mas precisa haver aquela sintonia com o grupo, com os outros trabalhadores, porque muitas vezes a gente pode estar com a intenção de ajudar, mas pode atrapalhar, né? Dependendo de como a gente entrar.
E lembrar que a gente é médio não só durante a reunião mediúnica, né? Ou seja, não é questão do doutrinador, ele coloca no próprio capítulo aqui, né, que ele fala de Jesus, né? Ou seja, Jesus doutrinava a todo momento, não era só na hora né, a vida dele foi uma lição para todos, né? Então, assim, a gente sabia que nós somos médiuns, né, em todo momento. Esse capítulo, para mim, teve um impacto muito forte, que foi o que a Regina acabou falando, eu compartilho da opinião dela, essa questão da gente se assustar um pouco com a trajetória dele, né? Foi a Deise, Fabi. Foi a Deise. Foi a Deise. Deise, foi você. Eu também fiquei super assustada lendo o capítulo, pensando, meu Deus do céu, uma pessoa que teve uma preparação dessa, né, mobilizou tantas pessoas, tantas pessoas que estavam envolvidas na missão dele, encarnados, desencarnados, e ele acabou fracassando. Mas eu fiquei igualmente inspirada também, porque o Marcelo acabou falando também, começando a falar já do capítulo, sobre a misericórdia divina, né? Do quanto a gente tem essa assessoria espiritual, independente das nossas falhas, dos nossos fracassos e do que a espiritualidade espera que a gente concretize, né? Então eu fiquei com esse duelo dentro de mim entre um certo medo, né, de falhar com a minha missão, seja ela qual for, mas também de saber que a gente está sendo assessorado pela espiritualidade. E aí, o tempo todo, enquanto eu estava lendo o capítulo, ficava uma mensagem assim de plano de fundo para mim: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Porque assim, ele se perdeu, né? O Belarmino se perdeu, né? Ele foi se afastando da verdade dele, se afastando da missão dele, foi aos poucos se envolvendo com outras pessoas que tinham outros níveis de evolução espiritual, outros níveis de vibração, e ele perdeu o caminho. E aí, mesmo que ele tivesse uma energia interna muito forte que guiasse ele para o caminho, ele teria muito trabalho para poder se desvencilhar de toda essa construção relativamente negativa que ele fez, para poder finalmente voltar para o caminho inicial, que seria o da missão dele. E aí a gente às vezes acha que isso é imediato também, né? A gente reconhece o erro, acha que acordou amanhã diferente, que tudo vai ser diferente. A gente tem que lembrar do que a Ana falou, é um trabalho, né, árduo, tem que ser diário, tem que ser constante para a gente poder colher esses resultados. É muito bem colocado. E só uma coisa que eu queria complementar é que no caso dele, o interesse estava dentro dele, né? De querer ter esse lado científico. Muitas vezes, os próprios espíritos que querem impedir o trabalho, eles meio que inspiram isso. Então, por isso a pessoa, por mais que ela não... Se ela for colocar do estímulo, muitas vezes você tem que sempre analisar. A gente não tem tempo para falar sobre essa questão do trabalho mediúnico, mas é extremamente importante, porque você pode ser colocado em situações em que vai despertar essa curiosidade em você, e você tem que estar muito vigilante para saber, ó, eu estou fazendo esse trabalho porque é um trabalho no bem, para ajudar os espíritos, indiretamente ajudar os encarnados que vêm no centro. Então, ou seja, é um trabalho que tem esse objetivo. Então, pode acontecer coisa... Por isso que o Kardec, a gente tem que muito estudar o Kardec, porque o Kardec, ele analisava todas as comunicações, ele não aceitava tudo que os espíritos colocavam. Então, ou seja, não que ele também fosse para o outro extremo, como a gente já leu passagens anteriores que mostram isso, né? Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, que nem a Joana de Anjos coloca, né? Mas é ter aquela postura de analisar, de checar, de correlacionar as mensagens, de ver, e sempre manter o pensamento é tudo, né? Assim, o que a gente está pensando? Por que eu estou fazendo aquele trabalho? Muitas pessoas fazem para mostrar, eu sou médico, né? Aquela coisa de querer status. É status que você está querendo? Ou você está querendo, muitas vezes o médium está querendo dominar a reunião. Então, existem várias situações que acontecem que a gente tem que estar muito vigilante. Por isso que eu coloquei o estudo. E esse estudo que a gente está fazendo aqui é uma forma também da gente estar aprendendo para isso. E o que a Ana colocou, né? Acima de tudo, a nossa vivência íntima. O que a gente está pensando no íntimo da gente. Porque isso os espíritos eles vão saber. E por mais que você esteja na reunião, esteja falando, mas é o que você passa, a gente atrai a vida que a gente está pensando, né? Que é o que aconteceu comigo. Né, Marcela? A ação é mais importante que o título que você leva, é o que você faz, é o exemplo, né? Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que me disse que não acredita em Deus.
E aí foi engraçado porque, enquanto a gente foi conversando, ele foi mudando um pouco o discurso e falando, eu estou mais inclinado a pensar que eu não acredito em Deus, mas talvez ele possa existir. Sem perceber, ele foi mudando um pouco o discurso dele, e aí depois eu fui conversar com uma pessoa que estava fazendo parte da conversa, ela falou, nossa, mas que absurdo, né? Que tristeza, ele nem acredita em Deus. Eu falei assim, olha, eu não sei dizer se ele não acredita ou se ele está no debate. Eu acho que ele está mais no debate. Mas mais importante que isso tudo é que ele está fazendo muitas coisas boas e ele ainda não sabe a razão. Talvez ele não saiba dar nome para isso, mas mais importante que tudo é que ele é uma pessoa boa. Então eu não teria tanta pena dele. Eu acho que tem pessoas que acreditam em Deus e falam tanto de Jesus Cristo e da palavra, mas não tem as atitudes boas. Então, quem está precisando mais? É aquele que tem o título de sou espírita, ou sou evangélico, ou sou doutrinador, e de repente não tem atitudes boas? Ou aquele que vem com um discurso de não sei se eu acredito em Deus, assusta tanto, mas você vai ver a conduta da pessoa, você vai ver que é uma pessoa boa. Então, acho que você falou é tão importante, né? A gente não pode se envaidecer com as nossas conquistas, nem de conhecimento da doutrina e da vida de Cristo. A gente tem que nem se vai descer, mas de qualquer forma buscar mais a atitude, né? Mais a ação do bem. Tudo chega para a gente, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem responsabilidade. Então, assim, você sempre tem que ter isso em mente. E que nem no caso dele, ele foi preparado. Ele teve tudo preparado para ele. Então, assim, porque ele tinha um compromisso e tinha débitos também a ressarcir. Então, assim, a gente não querer se colocar em situação de superioridade nunca, né? E, Marcelo, até aproveitando o que tu colocou por último aí, que Jesus é o caminho, lembrar sempre do nosso guia e modelo, que é Jesus, porque aí a gente vai errar menos, porque Jesus, toda a pregação dele foi vivenciada por ele, através do exemplo. Então, mais do que, como a Fabi falou ali, títulos, honrarias e, como eu ouvi uma vez no Brasil de uma senhora de 84 anos falar, no movimento espírita, que ela tinha se separado numa casa espírita que o título deles deveria ser doutores espíritas e não simples aprendizes, né, do Cristo. Então a gente toma bem cuidado com isso mesmo, de que, como a Ana falou aí, a reforma é por dentro, é nossa, né? Até quando tu colocou ali também do exemplo do filho, do pai, né, que perdeu os filhos e foi buscar o Chico para uma mensagem. Ontem eu acabei ouvindo justamente esse episódio aí, na fala do Haroldo, que ele narrou e a gente vê que naquela missão ali de pai ele também tinha falhado, porque ele deixou de apresentar os valores que realmente contam, né? E que é trazido através da nossa melhora íntima. Então, lembrar de Jesus. Eu acho que quando a gente, aquela frase que diz assim, o que queres que eu faça, né, Senhor? A resposta vem. Então, mais do que a gente se preocupar em aparecer, é realmente pensar em Jesus, vigiar e orar, como a Fabi falou, para que a inspiração venha e a gente esteja de boa vontade para servir aonde quer que a gente for solicitado, né? Minuto final, algum comentário a mais? Marcelo. Não, só queria comentar assim, né, no caso do Bellarmine, ele tinha instrução, mas assim, o que faltou, e é claro, a gente vendo a gente mesmo, acho que é a coisa do sentimento e do coração, né, porque tem que estudar, tem que se preparar, mas é o balanço, né, não pode, se tiver, igual assim, falou Jesus no coração, se o sentimento for acima de tudo, é ele que tem que vir, né, que tem que estar lá e assim, ter instrução, aí leva para o lado da curiosidade e tudo, mas e o que está no coração, né? E a parte moral também, né? Estudar, mas está praticando. Existe a obra, né? Aquele sentimento, né, de ter Jesus dentro, porque até o Kardec, né, comparando, ele falou, né, tiver duas pessoas, né, discutindo, se um tem a razão e o outro é caridoso, ele fica com o caridoso. Então, acima do conhecimento que tem que ter o coração, né, na obra. Esse, muito né, bem. quando tem, o resto vem, né, acima de...
A gente já está no horário. Eu queria saber quem vai fazer a prece para nós. Posso fazer, sim. Eu faço, tá bem? Então, nesse instante, vamos agradecendo mais uma vez aos mentores amigos, ao mentor que cuida desse nosso estudo, porque nós sabemos que nós nunca estamos sozinhos e que um encontro desse organizado, disciplinado, em que cada um dos presentes está realmente interessado no conhecimento, no aprendizado, na transformação interior, recebe o auxílio do bem, né? A gente tem visto essa prova em cada capítulo. Obrigada, Senhor, por estar aqui conosco nessa noite, por ter inspirado o Marcelo, que deu essa aula tão boa, tão gostosa pra gente. Abençoa os nossos lares, cada um de nós aqui, que estamos aí distantes fisicamente, mas unidos pelo coração e pelo pensamento. Que cada um de nós, Senhor, possa ser protegido e amparado pela equipe dos benfeitores espirituais. Que nós possamos continuar na nossa caminhada de aprendizado, de reforma e de transformação. Fica conosco, hoje e sempre. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Bye.